você que vai assistir de manhã, bom dia, à tarde, boa tarde, à noite, boa noite. A paz de Cristo, graça e paz, a paz do Senhor, como você quiser. Queria falar aqui agora, para você que vai assistir, sobre dois temas. Salvação é um deles. Vamos falar sobre batismo. Batismo e salvação. Dividir esses dois temas, né? Vamos falar primeiramente sobre batismo. A palavra em si, batismo. Vamos abrir um texto da Escritura que está em Mateus, no capítulo 28, e no versículo, a partir do 16, 28, 16. Então os 11 discípulos foram para o monte da Galileia, indicado por Jesus. Quando eles ouviram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. Em outras traduções diz que alguns duvidaram. Yeshua se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E lembre-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Então aqui Jesus, depois de ele ter passado pelo processo de ter sido crucificado, depois de ele ter ressuscitado, depois de o anjo dizer a duas mulheres que ele havia ressuscitado, quando elas foram até o túmulo, encontraram vazio, e o anjo orientou para que ela avisasse os discípulos para que o encontrassem na Galileia. Então eles foram até esse lugar, esse é o evento que está acontecendo aqui. Eles encontraram Jesus na Galileia e Jesus começa a falar com eles. Então depois de tudo que ele passou, pelo processo que ele passou, ele disse: agora eu recuperei a autoridade, porque ele disse: toda a autoridade agora me foi dada. E eu a dou a vocês, porque no versículo 19 diz, no 18, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, ou seja, por tudo isso que eu passei, agora eu digo a vocês: vão e façam discípulos. Entende? Então, porque eu conquistei essa autoridade perdida no Éden, né? Com o pecado o homem perdeu a autoridade, que a autoridade significa autorização. Autoridade é alguém que tem autorização. Então, autoridade e poder é alguém que tem autorização para exercer o poder, né? Então isso é autoridade. Ele disse: eu conquistei essa autoridade que o homem perdeu e eu agora dou a vocês. Então aqui nós temos a autorização para exercer o poder, né? Os discípulos de Jesus estavam entregando a eles. Ele fala: por tudo isso, então eu dou a vocês, vão e façam discípulos de todas as nações, imergindo-as. Então, em outra tradução, se você tem uma Bíblia, pode abrir, que você vai ver que ele está falando batizando-as. A substituição dessa palavra, o significado da palavra batismo significa imersão. Então ele diz aqui, imergindo-os na realidade do Pai. Então, o batismo é imergir na realidade do Pai, é ser mergulhado, mergulhar na verdade do Pai, na realidade de Deus, nos princípios de Deus. E nós, na nossa cultura greco-romana, aprendemos desde cedo que batismo tem a ver com dar nome às coisas, não é assim? Nós aprendemos que batizar é inaugurar algo, é dar nome às coisas, quando na verdade a palavra batismo não tem a ver com isso. Ela significa mergulho, imersão. Batismo é imersão. Então aqui a gente já consegue entender, já clareia para nós que, por exemplo, não tem como uma criança
ser batizado. Por quê? E eu não expliquei ainda o porquê disso. Porque nós vemos que João Batista, quando ele começou a pregar, diz que ele começou a pregar no deserto e ele pregava sobre arrependimento. E o batismo, esse batismo de imersão, é o batismo de João. Por que de João? Porque foi João, o Batista, que começou a batizar, né? E ele sendo o precursor, aquele que preparava o caminho do Senhor, né? Ele era aquele que estava preparando o ambiente, o terreno, para que Jesus então entrasse no cenário da humanidade. Então João Batista começou a pregar o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Se arrependam e sejam todos batizados. Então, para que fossem batizados era necessário arrependimento. Então, o requisito para a entrada, para ser mergulhado, para ser batizado, era o arrependimento. Então, João pregou o batismo do arrependimento. Então, o batismo tem a ver com arrependimento. O batismo é mergulho, é uma confissão pública, né, diante das pessoas. É uma confissão pública. Você está externando que você acredita, que você está sendo mergulhado na realidade de Deus. Porque senão, se a gente não entender isso, simplesmente significa um pecador seco que sai um pecador molhado. Só isso, só muda o estado, né? Ele está seco e agora ele está molhado, mas continua um pecador. E quando na verdade é um mergulho na realidade do Pai. Então, esse batismo de João Batista é um batismo de arrependimento. Então, agora conseguimos entender porque uma criança não pode ser batizada. Por quê? Porque necessita arrependimento. Então, uma pessoa precisa arrepender-se dos seus pecados. Então, ela, baseada nesse arrependimento, que também no original a palavra é techuvá, no hebraico significa retorno para Deus, é voltar-se para Ele, conversão, tudo isso é a mesma coisa. Se converter ao Altíssimo, ao Senhor, é retorno para Ele, é arrependimento, techuvá, caminho de volta, né? Então é o caminho de volta. Jesus fez aqui o que? Quando Ele entregou para eles toda a autoridade do céu, eu fiz o caminho de volta, né? Eu fiz tudo, eu passei por tudo, vocês não precisam agora passar por isso, porque eu passei e eu entrego a vocês. Eu dou a vocês essa autoridade para que vocês então agora vão pelas nações, ensinem a obedecer, porque esse é o conteúdo da mensagem. Existe um conteúdo da mensagem que Jesus manda eles irem e diz assim: eu dou agora autoridade para vocês, eu passo a autoridade que eu recebi do Pai pelo processo da obediência, e eu dou ela a vocês para que vocês discipulem, porque é isso que fala, para que vocês façam seguidores meus, então para que vocês discipulem pessoas de todas as nações. E esse discipulado tem o quê? Um conteúdo dentro dele, ensinando. Então o discipulado é um ensino a obedecer, ensinando-os a obedecer. Então basicamente a missão da igreja é essa: ensinar as pessoas a obedecer tudo que Ele ordenou. É isso que está dizendo aqui. Ensine as pessoas a obedecer tudo que eu ordenei. Então, existe algo específico aqui. Não é ensinar o que a gente quer, o que a gente acha que é certo ou errado, a nossa opinião. É ensinar o que Jesus ordenou. Existe um conteúdo, existe algo específico a ser ensinado. Então, o batismo é uma imersão nessa realidade, na realidade do Pai. Então, quando eu faço uma confissão pública diante das pessoas, que eu sou mergulhado numa água, né? Isso ali para mim é um simbolismo, que significa que eu estou sendo mergulhado na realidade do Pai. Então, a partir dali eu saio, levanto e vou viver uma vida de acordo com alguém que foi batizado, com alguém que foi mergulhado na realidade do Pai. Não porque alguém me pegou forçado e me colocou, mas porque eu me arrependi e eu decidi fazer isso. Eu tomei uma decisão interna dentro de mim de seguir a Jesus, de ser um discípulo dele. E quando ele diz aqui, façam discípulos,
façam seguidores dele, são discípulos de Jesus, né? Essa é uma outra história. E agora, no segundo momento, quero fazer um vídeo só e vou fazer em 2 tempos. Vamos falar sobre salvação, né? Então, vamos abrir lá em Gálatas, você que tem Bíblia aí, em Gálatas, no capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, Jesus, né? No 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz, da parte de Deus Pai e da nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Então grave bem isso, no versículo 4. Ao qual se deu a si mesmo, por livre e espontânea vontade, a si mesmo por nossos pecados, para nos, ou seja, ele trocou de lugar. Aquilo, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, ou seja, Isaías 53, aquilo que nós merecíamos caiu sobre ele. A ira de Deus contra o pecado tomou sobre si, sobre Jesus. Por isso na cruz ele disse ao Pai: por que me abandonaste? Por quê? Porque Isaías diz que os nossos pecados separam nós de Deus, não Deus de nós. Então naquele momento os pecados estavam sobre Jesus, por isso o Pai se afastou. Ou melhor, por isso ele se afastou, né? Porque o Pai não se afasta. Então os pecados da humanidade caíram sobre Jesus naquela hora. Por isso ele se sentiu abandonado. Olha que coisa. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. São as recompensas, os benefícios da cruz. Mas isso não é automático. Isso precisa haver em mim uma aceitação e uma vivência para que isso aconteça na minha vida. Então é o processo pelo qual a salvação age em mim. Há um processo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Para nos livrar, então ele deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar. Então libertação, salvação e libertação são sinônimos, é a mesma coisa. Salvação é libertação, ser salvo é ser livrado, liberto, entende? Porque ser salvo do quê? Do que precisamos ser salvos? Vamos ver aqui. Para nos livrar do que? Do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. Então isso é salvação. Isso é salvação. Vamos interligar isso aqui então assim. Olha que coisa linda. Ele se deu a si mesmo, tomou o nosso lugar, nos livrou por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Então, salvação é ser livrado, liberto do século mau, é ser livrado de uma influência. O que é salvação? É viver no mundo e não ser infectado pelo mundo. É viver aqui nesse tempo mau, como disse Paulo, uma geração perversa em meio à maldade do homem, porque tem se aumentado a maldade do homem, do ser humano. A maldade do homem tem se aumentado, o homem é perverso sem Deus. Em meio a tudo isso, nós não somos influenciados por isso. Precisamos ainda influenciar. Então isso é alguém salvo. É estar aqui e não ser daqui. Com os valores do reino. É viver aqui e atrair os valores do céu, do reino. E Deus deseja que eu e você não viva como alguém escondido, salvo no sentido de estar escondidos, protegidos numa redoma de vidro para que ninguém nos toque. Não é isso. Salvação é viver aqui e não ter a influência daqui, e ter a influência do céu e influenciar a terra com a influência do céu. É a oração de Jesus: a tua vontade seja feita na terra assim como é no céu. Então aqui diz que é ser livrado do presente século. Ok? Vamos ler ainda Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 para complementarmos esse pensamento sobre salvação.
Quando o povo foi liberto do Egito, né? O povo de Israel viveu cativo por 40 anos no Egito, e Deus mandou as pragas, e então eles foram libertos, eles foram salvos do Egito. Eles foram tirados do Egito para que adorassem a Deus no deserto. Então a salvação tem um alvo, é ser livre para adorar a Deus. Olha que interessante. Então é alguém salvo, é alguém que é livre, é alguém que não tem nada que o prenda para que ele não possa adorar a Jesus. Deus tirou eles do Egito para que eles o adorassem no deserto, porque no deserto não tinha nada, não tem nada, nenhuma distração, nada. Então eles não podiam adorar a Deus naquele lugar, eles foram para o deserto, mas depois eles entraram na terra, onde tinha gigante e tinha muitos desafios. Então Deus nos tira do lugar, né, espiritualmente falando, para que a gente então fique num lugar chamado deserto, onde não tem nada, onde a gente só come do céu e só tem Ele, para que então a gente o adore, mas depois desse processo Ele nos coloca na terra, entende? Então a gente está na terra, nós estamos aqui e nós adoramos a Deus em meio a tudo isso, entende? Isso é a salvação, isso é a salvação. Então aqui olha o que ele diz, e esse processo é por Jesus, né? Então aqui Colossenses 1, 13, no versículo 13, olha o que diz: Ele nos tirou, olha só, então salvação é uma mudança de lugar, uma mudança de mente, um arrependimento, batismo, salvação, está tudo interligado. Uma mudança de lugar espiritualmente falando, não que Ele nos tira desse mundo, não, mas é uma mudança de mente, de pensamento. Ele nos tira da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Filipenses 1,13. Ele nos tira, mas isso não é forçado, não pega eu sem eu querer ir. Eu preciso entender e aceitar e querer sair desse lugar, sair dessa influência. Salvação é uma troca de influência, é eu ser agora influenciado pelos valores e princípios do céu, entende? Pelos valores e princípios do reino do céu. E agora eu vivo aqui com essa influência, eu não vivo mais com a influência desse presente século, com a influência de todo esse sistema que coopera, que é anti-Deus, de todo esse pensamento e esse sistema que coopera, que é contra os princípios de Deus, entende? Então isso é salvação, isso é alguém salvo. Olha que coisa linda. Ele nos tira da potestade das trevas e nos transportou para o reino, porque reino só existe o reino de Jesus. O resto é principado, é outra coisa, porque reino tem que ter um rei, e o único rei legítimo é Ele, só Jesus é o rei. Então Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, o amor tem um filho, é Jesus. Ele é o Filho do amor de Deus. Olha que coisa linda. Deus é amor e Ele tem um filho, Jesus. Jesus é filho do amor, Deus é o amor. Olha que coisa linda. Então Ele nos transportou para dentro disso, para dentro dessa realidade. Amém? Então eu vou encerrar aqui. Teria muito mais coisa aqui para falar, mas no nosso tempo vamos ficar por aqui mesmo. Se você quiser e tiver desejo de conhecer esse ministério, de nos conhecer, o Evangelho do Reino, né? Falamos sobre o reino. Acreditamos que no tempo do fim o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. Mateus 24:14 diz isso, que quando esse Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Então é o Evangelho do fim. Nós somos aqueles que pregamos o Evangelho do reino, que fala de um rei que vem. Então fique à vontade, queria abençoar você em nome de Jesus. Pai, eu peço que essa palavra encontre abrigo no coração dessa pessoa que está ouvindo agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, não são as minhas palavras, são as suas, a sua palavra, e ela tem poder, Senhor, porque ela tem autorização, ela tem autoridade. A tua palavra tem autorização para penetrar no mais profundo da alma, das juntas e medulas. Ela divide o pensamento do coração.
ela divide o pensamento, ela separa entre a alma e o espírito. Senhor, que a tua palavra encontre um lugar ali, Senhor, que ela encontre abrigo, Deus, nessa pessoa, e ela produza o fruto para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está assistindo esse vídeo, Pai, para a glória do teu nome, e alcance-os. Deus abençoe. Em nome de Jesus, seja abençoado por essa palavra.